Abra sua Bíblia em Salmo 119, verso 105. Salmo 119, gente, eu falei outro antes ou não? Era só para ver se vocês estavam espertos. Ó. Esse é um salmo conhecido. E eu queria que nós lêssemos ele. Mas antes eu queria te perguntar qual é a importância que a palavra de Deus tem para você. O que significa este livro aqui? O que ele representa para você? Independente de qualquer religião ou credo, eu tenho certeza que você tem um conceito, você tem uma verdade sobre aquilo que nós chamamos de Bíblia. Amém? A minha pergunta é como você encara o que está escrito aqui? O quanto você acredita? Por exemplo, existem pessoas que acreditam que se deixar os Salmos 91 aberto na sua sala, os maus espíritos vão embora. Já ouviram falar sobre isso? Já viram ou não? Já chegaram na casa de alguém e as páginas da Bíblia chegam a estar amarela porque fica aberta lá o tempo todo? Existem pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas uma teoria. Existem pessoas que acreditam que a Bíblia simplesmente relata fatos. E o que eu quero que nós falemos nessa noite rapidamente acerca desse assunto. Porque a forma que você encara, a forma que você vê algumas coisas, você determina o poder de influência que aquilo vai ter na sua vida. Quanto mais você acredita naquilo que estão dizendo para você, mais aquilo tem o poder de influenciar a sua vida. Como assim? Se eu e você, nós encararmos o que a Bíblia diz com apenas situações que passaram, coisas que foram relatadas, nós vamos encarar a palavra de Deus como se fosse a experiência de outros nos ensinando. Só que é interessante, nem sempre a experiência de outros nos ensina. Pastor, e o que isso tem a ver com essa mensagem? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse livro não se trata apenas de experiências de pessoas, mas se trata do próprio Deus falando com você. Não se trata de relatos, mas se trata de verdades. Não se trata de opiniões, mas se trata de uma verdade absoluta. Pastor, por que algumas coisas eu sei até recitar da Bíblia, mas a minha vida não muda? Porque a Bíblia não é para ser recitada, é para ser vivida. Escute, se eu tiver com febre e comprar um dipirona para febre, é isso, gente? Se eu comprar um dipirona na farmácia, o dipirona, ele cura a minha febre, sim ou não? Sim ou não, gente? Se eu comprar um dipirona na farmácia, ele cura a minha febre, sim ou não? Ué, gente, é para febre ou não é para febre? Escute, se eu comprar o dipirona na farmácia, ele não cura a minha febre. O que cura a minha febre é se eu comprar o dipirona e tomar o dipirona. O que muda a sua vida não é o que você ouve de Deus, mas sim o que você vive dele. Não é simplesmente comprar um remédio na farmácia, mas é você tomar dele. A palavra de Deus, ela é exatamente isso. O quanto que a palavra de Deus mexe comigo, o quanto eu permito que ela entre na minha vida, mude o meu conceito, mude o meu pensamento, mude a minha cultura. Quando a palavra de Deus começa a se tornar literalmente o sentido, a minha bússola, o meu comportamento consequentemente vai mudar.
Toda mudança que acontece na vida de um ser humano começa de dentro para fora, começa na sua cabeça, na sua forma de pensar. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12 que a nossa mente precisa ser renovada. Pastor, como ser renovada? Eu preciso tirar o que eu penso para receber o que é novo. Só que eu não estou dizendo a respeito de uma religião. Existem religiões que usam a Bíblia, mas a questão não é a religião, mas é como você encara a palavra, como você encara esse livro. Como eu e você vemos esse livro. Como você vê. Ah não, eu vou ler aqui um versículo para me proteger só, porque eu vou sair para a rua. Não, é muito mais que isso. O nosso problema não é a instrução, não é o que nós ouvimos, não é o que a palavra diz, mas sim o que nós vivemos acerca dela. Salmos capítulo 119, verso 105, diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Vamos ler de novo, gente. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. O que isso quer dizer? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por mais que pareça ser a mesma coisa, nós dividimos aqui em dois tempos, ou território, ou espaço, seja qual for. A Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. O que isso significa? Aonde eu pisar todos os dias, a palavra dele precisa ser a luz que me impede de cair no buraco. O que isso quer dizer? Que quando eu busco viver de acordo com a palavra, os meus passos diariamente estão sendo guiados na luz que a palavra tem. E com isso não tem como eu cair, não tem como eu vacilar, porque eu não estou direcionado por aquilo que eu acho, mas por aquilo que Deus diz. Escute, a palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. E Ele tem uma palavra para cada dia. Ele tem uma palavra para cada circunstância. Por isso que Ele diz, lâmpada para os meus pés. E depois Ele diz, luz para o meu caminho. Sabe por quê? O seu amanhã também está escondido na palavra. Luz para o meu caminho, clarei o caminho onde eu devo percorrer. Quem aqui já teve a oportunidade de pegar uma rodovia com um carro e só o seu farol está iluminando, não tem iluminação nenhuma? Já teve essa experiência, gente? Você já foi abusadinho já, sabe? E desligou o farol nesse lugar? Eu acho que todo mundo é tentado a fazer isso. Oh meu Deus. Quando você apaga o farol do carro, não dá para ver nada. Fica tudo escuro. E ainda tem uns que falam, quanto tempo eu consigo segurar com o farol apagado? Só que tem um problema, quando você apaga o farol do seu carro, você está correndo riscos. Pode passar um animal na frente do carro, você não vê. Pode passar alguém na frente do carro, você não vê. Pode surgir um buraco na rodovia e você não vê. Pastor, o que isso quer dizer? Quando eu entendo a influência ou o poder que a palavra de Deus tem na minha vida, eu permito com que Ele guie o meu dia a dia e me traga a direção para o meu amanhã. É por isso que é lâmpada para os meus pés cada passo e luz para o meu caminho. O meu amanhã também está escondido nele. Então nós não estamos falando de uma teoria, nós não estamos falando de uma cartilha, nós não estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de uma verdade. Todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você. E eu quero te dizer uma coisa:
Todos os dias nós ouvimos vozes. Pastor credo, o senhor é louco? Não, não. Eu tenho certeza que se eu sou louco, tem mais gente que é louco aqui também. Todos os dias nós ouvimos vozes. Quando você se depara com uma circunstância, quando você se depara com um problema, talvez a primeira voz que vem querer dizer para você é: e aí? Onde está seu Deus agora? Sabe, nós falamos acerca do que a palavra diz, acerca da saúde. E às vezes nós nos encontramos em situações onde estamos enfermos. Sabe qual é a primeira voz que o diabo quer nos dizer? E aí? O que a palavra diz? Alguém escuta esse tipo de voz, sim ou não? Não escuta, gente? Obrigado, porque a sua fé é maior que a minha. Mas no meio das circunstâncias, vozes querem falar comigo. Só que eu quero te dizer uma coisa: seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, não importa qual é a voz que quer falar com você, só existe uma voz. Só existe uma voz que pode transformar a sua vida, e essa voz vem dos céus. Se existe diagnóstico, se existem coisas que você ouviu acerca da sua vida, que a palavra não diz, isso é mentira. Porque você é o que Deus diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. E não existe nada fora disso. O problema é que nós encaramos a palavra de Deus como mais um livro. E ele não é mais um livro. Ele sim é a bússola para as nossas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem Ele. Pastor, o que significa? A palavra de Deus é o que nos traz a direção. É ela que tem nos trazer o rumo. É ela que tem que nos trazer sentido para todas as coisas. Só que como nós lidamos com ela é o que faz a diferença. Como você lida com a palavra. Existem circunstâncias que nós queremos ignorar o que a palavra diz, porque a palavra está exigindo algo de nós. Por exemplo, se alguém te fizer mal, vai lá e perdoe ele. É fácil perdoar, gente? É ou não? Ufa, agora estou sentindo mais normal agora. Existem circunstâncias que não é tão simples. E são exatamente nesses momentos que nós queremos pegar a palavra e dar uma distorcida e falar assim: não, não é isso que ela quis dizer. Não, ela quis dizer. Você quer ver uma coisa interessante acerca do perdão? Nós, de uma forma cultural, entendemos que nós temos que pedir perdão quando nós estamos errados, sim ou não? Sim ou não? Mas olha só o que a Bíblia diz. Você conhece a palavra, vai conhecer esse versículo. Se você vier trazer uma oferta diante do altar, e quando for entregar a sua oferta, souber que existe alguém que tem algo contra vós, deixe a oferta no altar. Vai até a pessoa, se reconcilie com ela e depois entregue a oferta. Todo mundo conhece esse texto ou não? Se trata de alguém que está errado ou não? Se você souber que alguém tem algo contra você. Pastor, o que isso quer dizer? Nós criamos conceitos, nós criamos verdades, e nós caminhamos nas nossas verdades. Não, eu não fiz nada de errado, então não tenho que pedir perdão. Esse é um conceito humano. Esse é o conceito levantado pelo seu livro, capítulo 1, verso 2. O seu orgulho, o meu orgulho, sempre levanta teses para nos proteger no lugar que nós estamos. O nosso eu não quer um processo de mudança. A nossa mente naturalmente também não quer. Eu não sei se você sabe, a nossa mente ela é programada para fazer sempre os mesmos caminhos.
para agir de acordo com o subconsciente. Sabe por quê? Porque isso gasta menos energia. O seu corpo foi criado para gastar pouca energia. Te fazer pensar é um desafio. E às vezes até a sua mente não quer isso. Só que a proposta da palavra é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a palavra, ela não vem literalmente para massagear o meu ego e dizer: não, você precisa ficar no lugar que você está. Muito pelo contrário, a palavra de Deus veio para me tirar, para te tirar do lugar e levar para o lugar aonde Ele está. Existem coisas que são equivocadas na nossa vida. Alguém conhece o Pai Nosso aqui? Levanta a mão. Agora, se alguém não levantar a mão, nós vamos orar o Pai Nosso agora. Todo mundo conhece? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita. Olha só o que você está orando. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Olha só a oração que você está fazendo. Nós falamos e às vezes repetimos coisas que não entendemos nem a dimensão do que nós estamos falando. Só que a oração que a nós foi ensinada foi para que a vontade dele fosse estabelecida. Sabe qual é o nosso problema? A cultura que a nós foi ensinada acerca do Evangelho era: vem para a igreja que tudo vai ser resolvido. Escute, eu quero dizer uma coisa bem transparente, principalmente para o pessoal que passou pelo encontro: a história não acabou, a história começou. Ah, é? E com ela, os desafios também. Sabe por quê? A nós foi ensinado um evangelho que você vem para a igreja e Deus faz tudo que você quer. Aí as pessoas começaram a procurar a igreja porque estava com a vida revirada e falava: não, eu preciso melhorar minha vida. Escute, primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele não transformou a água em meio vinho, não. Ele quer transformar a sua vida, da água para o vinho. Segunda coisa que é importante que você entenda: primeiro, Ele não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Segunda, você busca a Deus não para que Ele faça a sua vontade, mas sim para que você conheça dEle. Pastor, para que eu estudo a palavra? Para que eu conheço a palavra? Para que eu conheça a vontade do Pai em relação a mim, o que Ele quer que eu faça. Só que nós olhamos para a palavra buscando uma palavra de aconchego, de acalento. Escute, você pode até chorar, mas ainda assim Deus quer transformar a sua vida. A palavra que você receber de Deus, seja ela qual for, pode ser dura, mas o que Deus quer é transformar a sua vida. Só que para isso eu preciso encarar a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Absoluta. Vocês lembram acerca de opiniões que eu falei para vocês? De coisas que minha mãe me ensinou, lembra? Minha mãe falou que eu não podia comer e tomar banho. Lembra disso, gente? Gente, hoje minha mãe e meu pai estão aqui. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor pela vida deles? Pastor, achei que o senhor era filho de galinha choca. Não, eu tenho mãe, tenho pai, amém? Eu achei que o senhor era super-herói também, que não tem pai, tem mãe. Não, eu tenho pai e mãe. Mas eu lembro que minha mãe falava assim: filho, você não pode comer e tomar banho. Por quê, mãe? Porque senão vai dar congestão. Alguém já ouviu isso já? E eu cresci boa parte da minha vida ouvindo isso. Um dia eu fui acompanhar minha esposa num dos pré-natais. Tinha tudo a ver o assunto. Eu fui acompanhar num dos pré-natais, eu não sei de qual era, porque eu fui no das duas. E aí eu entrei, eu falei: doutor, posso perguntar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei: não tem muito a ver com gravidez, mas eu queria que você me ajudasse. Ele falou: pode falar. Eu falei: doutor, é verdade que não pode comer e tomar banho?
Ele falou assim: depende o que você faz, né? Como assim? Ele falou: se você entrar no chuveiro e ficar dançando debaixo do chuveiro, você pode ter uma congestão. Eu falei: ué, por quê? Por causa da água? Ele falou: não, o problema não está na água. O problema está no exercício físico depois da alimentação. Pastor, mas e o que eu ouvi da minha mãe? Calma que vai piorar um pouco mais. Eu falei: então peraí, eu também não posso entrar numa piscina depois que eu como? Ele falou: depende, pode. Eu falei: pronto, acabou. Eu falei: e a pressão da água no meu aparelho digestivo? Ele falou: isso não tem nada a ver. Ele falou: se você entrar numa piscina que ela não seja funda, que você não precise nadar, se você ficar quietinho ali, não tem problema nenhum. O problema está no exercício físico. Eu falei: então o senhor está querendo dizer que eu posso jantar e tomar banho, Rogério? Você vê, cara? Os irmãos que chegou tarde aí não tem desculpa mais para dormir fedido, hein? O que tinha sido construído, eu não estou culpando minha mãe, ela aprendeu isso, ela ouviu isso. É como a história do peixe. Um dia, uma menina estava em casa e a mãe dela comprou o peixe para preparar um peixe. E era um peixe razoavelmente grande. E na hora de preparar, a mãe dela precisou sair e ela ficou com aquele peixe na mão. A mãe dela, na hora de sair, só falou assim: ó filha, arranca a cabeça e o rabo e faz o peixe. Ela olhou para o peixe e falou: puxa vida, digamos que nós estamos... Essa menina estaria no século atual, ela foi para o YouTube, né? Ela falou: uau, dá para fazer uns negócios diferentes com o rabo e com o peixe. Com o rabo e com a cabeça do peixe. Mas minha mãe falou para mim tirar o rabo e a cabeça do peixe. Por quê? Aí a mãe dela já tinha saído, ela ligou para a mãe, ela falou: mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que eu devo tirar a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: puxa vida, filha, que pergunta difícil. Eu não sei, quem me ensinou foi sua avó. Ela falou: deixa comigo, eu tenho o telefone da vovó aqui, eu vou ligar para ela. Essa menina foi lá e ligou para a vovó. Oi vó, tudo bem? Ela: oi minha filha, tudo bem? Tudo bem. O pessoal dessa idade não gosta de usar o WhatsApp, por isso que foi uma ligação, tá gente? Ô vó, eu estou aqui em casa, minha mãe pediu para me preparar um peixe e ela pediu para mim tirar a cabeça e o rabo do peixe. E quando eu perguntei para ela disse que foi a senhora que ensinou que tinha que tirar a cabeça e o rabo. A hora que ela falou isso, a avó dela começou a dar gargalhadas do outro lado. E ela ficou sem entender nada e falou: vó, você está rindo da minha cara? Ela falou: não filho, minha neta, na verdade eu tirava a cabeça e o rabo do peixe porque eu não tinha frigideira do tamanho do peixe para fritar ele inteiro. Não cabia. Se eu fosse fazer assado, não tinha uma forma que cabia. Pastor, o que isso quer dizer? Existem coisas que você reproduz na sua vida como se fossem verdades, mas não tem fundamento. Existem coisas que você se apega, que você não consegue fundamentar em lugar nenhum, porque não são reais. O que é real é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz ao seu respeito. Existem coisas que nós estamos vivendo porque ouvimos falar que era errado. Por exemplo, manga com leite. Alguém toma manga com leite aqui? Por muito tempo não podia, senão morria. Não é verdade isso, gente? É verdade ou não? Outro dia eu conto como que nasceu essa história da manga com leite. Não, é veneno. Agora o pessoal bate na padaria, bate junto, manga com leite, pronto. Toma aí, vai morrer, vai. São coisas que nós ouvimos, que nós nos apegamos, que não são verdadeiras, não tem fundamento. Só que tem o poder de influenciar a nossa vida. Olha só. Você nunca sentiu o gosto da manga com leite porque você acreditava que era veneno.
Você nunca comeu o rabo e a cabeça de um peixe frito porque não cabia na frigideira. Existem coisas que você não experimentou porque você continua se apegando a mentiras que contaram para você que pareciam verdades. Existem coisas que não aconteceram na nossa vida porque nós acreditamos naquilo que disseram, naquilo que a circunstância diz, naquilo que as vozes dizem. E nos esquecemos de nos apegar à verdade que a palavra diz. Quando você decide assumir essa verdade sobre a sua vida, não existe circunstância que não seja mudada. Nós estamos falando literalmente do seu manual. Como agir, como se comportar, como saber como Deus pensa. Então não é uma mera opinião, não é algo que eu ouvi falar, mas é uma verdade que tem poder de transformar destinos, tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Pastor, o que eu preciso? Acreditar nessa verdade. Abra em 1 Reis capítulo 17, nós vamos encerrar com esse texto. Todos os homens, pode continuar abrindo. Todos os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que seguiram a Deus, que seguiram a Jesus, eles eram tidos como portadores da palavra de Deus. Eles representavam a palavra de Deus, amém, gente? A Bíblia diz no livro de Atos que nós também nos tornamos cartas magnas. Você é um portador da palavra de Deus, amém, gente? Existem lugares, eu não sei se ainda é isso, uma vez eu ouvi um testemunho, que no Rio de Janeiro, eles chamavam os crentes de Bíblia lá. Chamavam os crentes de Bíblia, por quê? As pessoas precisam olhar para nós e ver a palavra, amém, gente? Mas olha só o que acontece nesse texto. 1 Reis 17. Verso 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, gente, quem era Elias? Diga comigo, profeta. Diga comigo, Elias era a palavra. Amém? Ele era um profeta de Deus. Quando ele passava no lugar, ele representava a palavra de Deus. E agora ele chega num lugar aonde o filho de uma mulher tinha morrido. Verso 19. Elias, porém, respondeu: dá-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, do que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o seu filho morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, por favor permita que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Preste bem atenção. Elias passava por aquele lugar,
E um dia ele estava passando por aquele lugar e essa mulher disse: eu vou fazer um cômodo na minha casa para você. Conhece esse texto, gente? Quem conhece? Levanta a mão. Quem não conhece, pode ler que está na Bíblia, amém, gente? Mas um dia passando por ali, a mulher disse: nós vamos fazer um cômodo para o profeta. E quando Elias passava por ali, ele ficava no lugar onde essa mulher tinha construído para ele. Agora preste atenção o que isso tem a ver com a palavra. Escute. O profeta representava a palavra. A palavra estava passando e a mulher disse: ei, vem cá, tem um lugar aqui para você morar. O profeta que representava a palavra estava passando naquele lugar e ela disse: eu não posso deixar a palavra passar, eu preciso encontrar um lugar de moradia para a palavra de Deus. E ela construiu um lugar para o profeta que representava a palavra de Deus. E quando o filho dela morreu, aonde estava o profeta? Na onde, gente? Na onde? Exatamente neste lugar. Ei, para onde que Deus, ou melhor, para onde que o profeta levou o menino que estava morto? Para dentro do quarto. Escute, eu quero que você entenda o que esse texto quer dizer. A palavra de Deus é algo tão poderoso. O nosso Cristo é algo tão poderoso que quando você vê a palavra passando, você diz: ei, vem cá, eu tenho um lugar para você ficar. E você traz essa palavra para dentro de você, porque nós não estamos falando mais de um lugar físico. No Antigo Testamento, o homem não era habitação, mas partindo de Cristo, o homem se tornou habitação. O que significa? A palavra de Deus precisa encontrar em mim e em você um lugar para estar viva e poder fazer milagres. Pastor, qual o problema? Às vezes a palavra está lá na rua, você vê acontecendo na vida de outros. Deus está dizendo para você: traga a minha palavra para dentro de você. E o que estava morto é neste lugar que vai receber vida. O menino já estava morto. O profeta levou ele para este lugar aonde ele dormia, aonde ele ficava, aonde a palavra ficava. Quando ele chegou naquele lugar, ele se deitou sobre o menino, e o que estava morto voltou a ter vida. Não importa o que está morto na sua vida, se você permitir com que Cristo entre dentro do seu coração, o que estava morto viverá. Viverá. O que nós precisamos é trazer a palavra de Deus, o que ela diz, para um lugar dentro de nós. Construa um lugar, uma morada onde ele possa ficar. Detalhe, antes de ressuscitar, ele colocou ele na onde, gente? Todo mundo leu comigo aí ou não, gente? Na onde? Na cama. Diga: na cama. Diga: na cama. Escute, antes de Cristo fazer um milagre, Ele vai te levar para um lugar de descanso. E é nesse lugar que a palavra começa a trazer vida. Só que a palavra precisa ter um lugar aonde ficar. O nosso Cristo, que é o verbo, a palavra, precisa ter um lugar aonde encostar a cabeça. Aonde, pastor? Dentro de mim. Eu quero que você se colocasse de pé. Feche seus olhos.
Existe um cenário um pouco antes do que nós lemos, que diz que a viúva estava apenas com uma refeição, pois havia morte na botija. Quando o profeta entrou naquele lugar e liberou uma palavra, a morte foi embora e a vida trouxe multiplicação naquele lugar. Existem áreas da sua vida que estão em escassez, que você sente um vazio, que você sente falta, é porque a palavra ainda não chegou lá. Quando a palavra entrar, tudo vai ser preenchido. Pastor, eu já procurei num monte de lugar, eu já procurei em relacionamentos, eu já procurei em coisas, mas eu não encontrei a felicidade, eu não encontrei a plenitude. Isso é porque dentro de você foi feito um cômodo que só cabe Cristo. Existe uma área dentro de você que só cabe a palavra de Deus. Só cabe Cristo. Pastor, eu já tentei encaixar um carro naquele lugar e eu não sou pleno. É porque só cabe Cristo. Pastor, eu já tentei me casar porque eu achei que era o casamento. Não é o casamento, só cabe Cristo. Pastor, eu achei que era aquele emprego que eu tanto queria, mas ainda assim eu não sou pleno. É porque só cabe Cristo. Quando o homem foi criado em Gênesis, esse foi criado para se relacionar com o Pai, para que a palavra estivesse nele. Por isso existem coisas que só Deus pode fazer. Existe um vazio dentro de você que somente Ele pode preencher. É do tamanho dele, é do tamanho da palavra. Ei, você está perdendo tempo, a palavra está passando na sua frente. Faça algo, chame a atenção da palavra, chame a atenção de Cristo, como Zaqueu fez. Leve ele para sua casa. Zaqueu subiu na figueira brava e disse: opa, eu estou aqui, hein? Jesus olhou e falou: hoje convém pousar na sua casa. Escute, levante suas mãos aos céus se você puder e diga: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Convida ele para entrar na sua casa, como ele entrou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Ele não acusou ninguém. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Ele te trouxe nessa noite. Ele te trouxe, foi Ele quem te convidou, não foi ninguém. Foi Ele quem te chamou, porque Ele quer se encontrar contigo. Ele quer assumir um lugar no seu interior. Ele quer trazer vida ao que estava morto. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conhecer e me oferecer uma
Levante a sua voz e diga: dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Solte a sua voz. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, Quero beber, do teu rio, Senhor. Se a minha sede lava o meu, eu quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, eu quero. Levante a sua voz e cante. Quero beber do teu rio, Senhor. sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. se tu és. A minha alma esperou, Sim, tu és. a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu queria que você saísse do seu lugar rapidamente, procurasse alguém para você orar neste momento. Pastor, para que eu vou orar? Para
para que a palavra possa encontrar morada no coração dessa pessoa. Principalmente você que veio do encontro, sai do seu lugar, vá orar junto com alguém. Pastor, pelo que eu vou orar? Para que a palavra de Deus traga vida para essa pessoa que você vai orar. Vamos, declare a vida de Deus, pois a palavra de Deus está dentro de você. E nós declaramos que milagres acontecerão no nosso meio. E nós declaramos que sonhos serão restaurados. E nós declaramos que um lugar para a palavra está sendo construído.